Bom, tendo então entendido as mudanças climáticas que ocorreram ao longo da história da Terra por causas naturais, não só as que ocorreram ao longo da história da Terra, mas também aquelas que ocorrem, né, o fenômeno El Niño e Laninha, que a gente acabou de assistir, a gente vai dar um passo à frente e vai passar a falar um pouco das mudanças climáticas que ocorrem decorrentes, fundamentalmente, a partir das atividades humanas que podem provocar alterações nas características climáticas do nosso planeta. E para a gente começar a falar disso, a gente vai começar por regiões muito peculiares. Como assim regiões muito peculiares? A gente tem um conceito chamado microclima. Microclima corresponde a uma pequena variação de clima dentro de uma região muito específica espacialmente. Como assim, Maurício? Se a gente for pensar numa área de floresta, por exemplo, toda aquela região de floresta, ela tem um padrão climático, uma temperatura média que predomina ali. Porém, dentro da floresta, sob a copa das árvores, a tendência é que a temperatura seja em até 5 graus inferior àquelas ao redor ou sobre a copa das árvores. Por que isso? Porque a copa das árvores, ela bloqueia a penetração da radiação solar, não consegue atingir a superfície da Terra, consequentemente não há radiação de calor que aqueça a atmosfera. Então, além daquela área sob a copa das árvores ser escura, ela também é uma área que tem uma temperatura um pouco mais amena, mais baixa do que aquela que está ao seu redor. Então, microclima seria justamente isso, áreas muito peculiares que têm características climáticas do que a região que está ao seu redor. E aí, quando a gente pensa nas atividades humanas, no espaço geográfico, no espaço que foi construído pelo homem, e chega, por exemplo, à análise das grandes cidades, especificamente das metrópoles, a gente verifica uma característica de microclima que vai se formar decorrente dessa concentração que as metrópoles têm. É o que nós chamamos de ilhas de calor. O que são essas ilhas de calor? Elas correspondem, geralmente, às partes centrais de uma cidade, né? Lembrando que a cidade tem sempre uma área central, uma área intermediária e uma periferia no seu entorno, né? Periferia estaria no entorno. Aqui a gente teria uma área intermediária e aqui a parte central. Quando a gente pensa na parte central de uma metrópole, o centro da metrópole, e centro não significa centro necessariamente fisicamente falando, né? Assim, o centro do espaço físico daquela cidade. Não. Centro no sentido de ser a área que concentra as atividades econômicas principais, os centros de decisões, os centros administrativos daquela cidade. Então, nessa área de maior concentração, essa área central, onde você tem maior concentração, geralmente a temperatura ela tende a ser mais alta do que as áreas de periferia, onde você ainda tem a presença de alguma área verde. A variação de temperatura desse microclima do centro em relação à sua periferia tende a ser de até 6 graus Celsius. E por que ocorre essa variação? Por uma razão muito simples. Esse centro, numa grande metrópole, é um local marcado por concentração de centros de decisão de negócios. O que é centro de decisão de negócios? Escritórios. Concentração de bancos. Concentração de sedes de empresas. Tudo isso faz com que seja uma área com muita construção e principalmente com muita verticalização, com muitas edificações de muitos andares. Essas verticalizações no espaço, essas edificações, elas dificultam a circulação do ar. Quer dizer, o vento não consegue circular porque esses edifícios formam barreiras artificiais à circulação do vento. Além disso, são áreas densamente construídas, onde não há vegetação que proteja a superfície da penetração da radiação solar. E além disso, são áreas onde você tem concentração de meios de transporte e de aparelhos de ar-condicionado, principalmente em lugares mais frios.
o funcionamento desses aparelhos de ar-condicionado constantemente e em grande quantidade e os automóveis emitindo grande quantidade de poluentes ajudam a aumentar ainda mais a temperatura do microclima desse lugar. A gente pode falar ainda no asfalto, né, da presença de grande quantidade de asfalto, que por ter cor escura ajuda muito a reter calor e aí aumentar ainda mais a temperatura dessas áreas. Então, ilha de calor corresponde a um microclima onde a área central de uma cidade que tenha grande concentração de construções, meios de transporte, tende a ter uma temperatura mais alta do que as áreas do seu entorno, em função justamente dessa concentração que apresenta.